Isso aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. Mais uma casa abandonada. E mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony e você está na TV Pardal. Estamos no ano de 2023 e eu estou na área rural de Apucarana, no Paraná. E aqui em cima uma casa abandonada há mais de 10 anos já. E nessa casa aconteceu aí uma história marcante no ano de 1987. E eu vou contar para vocês. Então, meu amigo, minha amiga aí que tá chegando, que já me assiste, se você é novo, se inscreva. Se você já me assiste, meu muito obrigado. Se possível, compartilhe, deixe o like e comente. Deixa aí um comentário o que você acha do local e depois que terminar de assistir, o que você achou da história. Lembrando vocês que todos os dias, às 7h15 da noite, vídeos novos aqui na TV Pardal. E olha só que casa, pessoal. Essa casa é uma pintura, viu? Uma casa aí bem interessante. Uma casa antiga e abandonada. Deixa eu chegar aqui para mostrar aí para vocês por dentro, né, essa casa. Olha só, pessoal, a área interna, ó, a gente vê que é uma casa até conservada aí, né, por dentro. Daria para morar tranquilamente. Mas enquanto eu vou mostrando aí para vocês os detalhes, eu já vou contando a história. Pessoal, em 1987, nessa casa, morava aqui uma família. Morava o pai, a mãe e o filho. O filho tinha aí os seus 15 anos de idade. Era um adolescente. E era mês de junho, né? Era comum antigamente o pessoal da área rural fazer fogueira de São João, pessoal. Aqui um móvel, ó, antigo. O pessoal fazia fogueira de São João. Isso era comum nas áreas rurais, aí nos sítios, né? Inclusive, quando eu morava em sítio, eu lembro muito bem que tinha um sítio vizinho que meu pai me levava nessas festas também. Festas aí de São João, né? Geralmente feita no dia 24 de junho. E aqui não foi diferente. Eles tinham essa tradição. Todos os anos eles faziam essa festa aí de São João. Bastante terra de formiga aqui, pessoal. A formiga tá invadindo aqui a casa. Aqui o banheirinho. E nessas festas aí, como eu falei para vocês, era comum as fazendas, os sítios, o pessoal fazia fogueira de São João, davam pipoca, quentão, era aquela festa, né? Era muito comum acontecer isso. Hoje em dia, dificilmente a gente vê uma festa dessas em área rural. Mas aí o que acontece? Nesse ano de 1987, olha só o que aconteceu. Olha só como é que é o destino. Os anos anteriores sempre foi o pai que colocava fogo na fogueira, né? Geralmente o fogo é colocado umas 5 horas da tarde para poder ir pegando fogo e vai queimando a noite inteira ali até uma meia-noite mais ou menos. E nesse ano de 87, o pai não estava muito disposto e o pai teve que ir para o hospital fazer uma consulta. Ele estava com uma dor muito forte nas costas.
e estava meio travado. E aí ele foi para o hospital e o filho ficou responsável de tacar fogo na fogueira. Só que o rapaz de 15 anos, ainda não tinha muita experiência, né, provavelmente, e acabou acontecendo aí uma fatalidade. Ele acabou pegando gasolina e ele colocou um pouco de gasolina lá e colocou fogo. E aí ele resolveu tacar mais gasolina, só que em vez dele colocar num copinho e jogar, ele foi jogar com o galão, pessoal. Ele foi jogar gasolina com o galão. E, infelizmente, a hora que ele deu aquele golpe, a gasolina bateu lá. A lavareda de fogo veio nele. E a hora que veio nele, ele se assustou e soltou o galão. O galão bateu no chão e aquela gasolina voou no corpo dele. E esse rapaz, esse menino, acabou pegando fogo. Tava apenas a mãe dele ainda no local, pois as visitas, né, para a festa iam chegar às 7 horas da noite. A mãe tentou ajudar, o menino gritava, a mãe tentou ajudar, mas o fogo foi muito forte, fogo de gasolina. Não teve o que fazer, pessoal. Aqui o tanque, ó. Infelizmente, esse rapaz faleceu. Morreu ali mesmo, na hora. Não teve o que fazer. Logo depois, o pai chegou e tava ali aquela cena. O filho morto e a mãe desesperada. Realmente foi uma tragédia. Como falo para vocês, vejam bem como é o destino, né? O pai teve dor nas costas e teve que se ausentar bem no dia que ele colocava fogo na fogueira. E essa é a história desse local. Comenta aí o que você achou. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva. Deixe o like e compartilhe o vídeo. Um abraço e até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo e mais uma casa abandonada. Tchau, pessoal! Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu Ibope tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu Ibope tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonado, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade